Lá, 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 lá. É, minha gente, vamos falar hoje de Viva a Noite com Luiz Ricardo, que de maneira definitiva agora está de volta na programação do SBT após dois especiais que ocorreram no ano passado, de 44 anos do SBT e também em homenagem ao Gugu. O SBT, após altíssima repercussão, audiência também muito alta, decidiu aí trazer de volta esse clássico no dia, inclusive, em que ele foi consagrado com o Gugu, aos sábados. E hoje a gente vai falar aí sobre o que aconteceu no dia 28 de março de 2026, um dia aí, sem dúvida alguma, que na minha humilde opinião, como telespectador, como fã, eu não vivi a época clássica do Viva a Noite, eu sou novo, mas assim, para quem viveu, depois de quase 2 décadas fora da programação do SBT, o canal aí decidiu trazer de volta o Viva a Noite com o Luiz Ricardo, que merece todas as oportunidades possíveis, e essa oportunidade de ele comandar um programa próprio realmente chegou. E o resultado foi bem mais positivo do que muita gente imaginava. O programa, comandado pelo Luiz Ricardo, conseguiu aí segurar a vice-liderança de audiência durante boa parte da sua exibição, uma coisa que não acontecia com frequência no horário antes exibido aí com o Sabadão, com a Virgínia, que deixou a programação. O programa dela estava desgastado também e ela optou por sair. Então isso já mostra que a emissora acertou na escolha ao resgatar um formato clássico que marcou época. Durante os 62 minutos, o Viva a Noite ficou em segundo lugar na Grande São Paulo, superando o filme que estava sendo exibido pela Record, no Supertela. Os números prévios do site TV Pop indicam uma média de 2,75 ao longo da faixa completa, de 10h30 até pouco depois da meia-noite. Então isso representou um aumento de cerca de 10% na audiência do horário, quando comparado com os 4 sábados anteriores, quando ainda estava no ar o programa da Virgínia. No pico, por volta ali de 11h14, o programa chegou a registrar 3,91, um desempenho que animou a direção do SBT. Enquanto isso, a Record marcou 2,86 de média no confronto direto. Em um recorte específico, entre 11 e meia-noite e 13, o SBT teve vantagem, com 2,80 contra 2,57 da concorrente. A Globo liderou com folga, em torno de 13 pontos, mas o embate geral pelo segundo lugar foi entre SBT e Record. A Rede TV ficou em quarto com 0,71, seguida pela Band com 0,65. E as demais bem abaixo ali, né? E até o stream, que está explodindo atualmente, né? Com muita gente acompanhando, ficou com 14,77 e os canais pagos com 3,33. Então o público realmente está muito dividido em TV aberta, mais um programa de auditório nostálgico, marcando essa audiência e esse crescimento e pico também de 4 pontos, que chegou inclusive a marcar ali, em dado prévio, mostra que é um formato que tem muita força. Então essa reestreia, ela não veio do nada. Como eu falei, o SBT já havia testado o formato em edições de comemoração no final de 2025 e os resultados foram tão bons que o canal decidiu transformar aquilo em uma atração fixa. Os especiais já haviam mostrado que o público respondia bem à nostalgia, elevando a audiência do horário e até superando aí esses filmes e até a programação da concorrência. Claro que a Record, sem dúvida alguma, vai se armar na próxima semana, né? Porque nesse horário aí, normalmente eles estendem um pouco o Cidade Alerta. Então eu não vou me surpreender se na próxima semana, de maldade, não maldade, por uma questão estratégica, eles estendam um pouco mais o Cidade Alerta e só entreguem para o filme 11 horas, porque já fizeram isso antes com a Virgínia. E aí conseguiram um pouquinho neutralizar ela, porque o Cidade Alerta, infelizmente, ou felizmente, para quem gosta, é um jornalístico que tem muita força, tanto na primeira hora quanto na segunda. E na segunda hora, normalmente, nas outras edições, eles costumam colocar o Celso Russomano, né? Então, com a Patrulha do Consumidor. Então acaba, digamos assim, se for um caso bem polêmico, de confusão, de discussão, isso aí é o que dá mais ibope na televisão, né? Até hoje. É briga, é tiro, porrada e bomba. Então agora, com essa versão aí regular no ar, aos sábados, a proposta é muito clara. Misturar a memória afetiva das décadas de 80 e 90, mas claro, com uma linguagem ali que dialogue também com o público mais jovem e de hoje. Não é só replay do passado, é uma atualização
cuidadosa. Luiz Ricardo divide o palco com Liminha e Rafinha Viscardi, criando uma dinâmica leve, mas bem estruturada. A direção do programa fica a cargo do Jefferson Cândido com o Fabiano Incher, que são diretores, inclusive, do programa Silvio Santos. Né? O Fabiano do programa Silvio Santos, Jefferson também, excelente diretor, está mandando muito bem. Nossa, não é puxando o saco, não, mas de verdade, eles estão mandando muito bem toda a estética, mandaram muito bem toda a estética do programa, tanto no especial, como também agora, esse retorno. Uma coisa que eu achei assim, muito emocionante no início do programa, se vocês procurarem, é que eu não posso botar aqui mais por questão de direito autoral, mas no início do Melhor da Noite, mas no início do Viva, porque eu estava gravando outro vídeo falando do programa da Band, mas assim, no início do programa, do Viva a Noite, o Luiz Ricardo, ele é mostrado entrando no estúdio, né, saindo dos bastidores e entrando no estúdio, né, saindo do camarim, pegando o microfone, né, pegando ali aquela ficha e tal, e ele parado assim antes de entrar, emocionado. Então assim, eu achei bem emocionante essa parte, até comentei lá, quase que desceu uma lágrima, porque é muito legal você ver uma pessoa assim, um cara que tem mais de 40 anos de televisão, no SBT especificamente, fazendo outras coisas, né, conteúdos diferentes, mais para venda, né, mais para poder ajudar realmente ali o baú, as coisas do Grupo Silvio Santos, mas um cara que pô, tem total ali conhecimento da casa, né, a segunda casa dele praticamente, merecia e há muito tempo uma oportunidade de ter um programa próprio. E muitas pessoas comentavam sobre isso. Poxa, o Luiz Ricardo é uma prata da casa, merece um programa e tal. E finalmente, né, uma pena que foi depois da morte do Silvio, mas finalmente o pessoal lá dentro notou isso, percebeu isso e deu aí a oportunidade. É como se eu visse no Luiz Ricardo um pouco do Gugu. Não querendo fazer a comparação, porque ele não é o Gugu, mas assim, é como se eu visse um pouquinho ali, alguns traços do Gugu no Luiz Ricardo, sabe? O sorriso, a forma de comandar. Claro que cada um tem o seu jeito, ninguém está copiando ninguém, né? Eu só acho que o Viva a Noite, nas próximas edições, até uma dica aqui pro pessoal, claro, eles entendem bem mais do que eu nesse assunto, o Jefferson, aí o Fabiano, o Viva a Noite, ele misturar, porque o primeiro programa, né, nesse retorno, ele trouxe muitos elementos antigos, né, as patotinhas, né, teve ali um formato que teve ali focou no confronto entre dois times. Teve então no retorno Maurício Gasperini, Ovelha, o Fábio Villa, no feminino teve a Renata Banhara, Cida Marques e Kátia Romão. Os convidados ali interagiam o tempo todo, né, participavam de provas, quadros bem até antigos de forma natural, que então isso ajudou muito ali o programa ter um ritmo bem agradável. Teve atrações musicais, que foi o destaque do programa, né, que é música, né? Então teve Nick French, a rainha do Aerodance, que cantou 3 sucessos, né? Teve várias músicas que foram cantadas, até o próprio Luiz Ricardo também cantou, uma música, músicas, né, que marcaram e conectaram gerações, mas eu acho que tem que também misturar elementos atuais, porque o Viva a Noite com a Gimolândia, né, a versão de 2007, que não deu muito certo na audiência, ele misturava elementos clássicos com elementos atuais, até mais atuais. Ele recebia muitas pessoas daquele tempo. Então eu acho que o Viva a Noite também, além de receber pessoas que marcaram a época do programa clássico, receber também pessoal de agora. Né? Tem muita gente boa por aí, não é só porcaria que tem não. Tem muita gente boa por aí, tem muitos cantores também maneiros que merecem uma oportunidade e falta programas musicais. E o Viva a Noite, ele é um programa musical, se vocês, quem assistiu do começo ao fim, pode ver também na internet, se você notar bem, é um programa musical. Programa que tem música ali e tal, participação, brincadeiras, mas é um programa musical. Isso falta na noite de sábado, né? Porque o Altas Horas lá da Globo, com o Serginho Grosman, se você vê a mesma coisa do sábado, não muda, né? Mesmo que dê audiência, mas porque está na Globo. Então, muita gente que acompanhou o programa nos anos 90 vai lembrar dessas músicas, lembrou, mas eu acho que também eles têm condições de trazerem, além de resgatar quadros clássicos que fizeram história, trazer também alguns formatos ali atuais, fazer algumas brincadeiras também, trazer pessoas, né, influenciadores, porque é um novo mundo, gente. Não tem como a gente tampar os olhos e fingir. Eu sei que tem muitas pessoas atualmente que vão me criticar e dizer, não, mas hoje em dia tá uma porcaria e tal. Tudo bem, muita gente tem voltado até um pouco assim para trás, né? Eu
gosto muito de escutar músicas antigas. Eu sou jovem, eu escuto dificilmente músicas atuais. Eu escuto porque eu gosto de rádio, sou uma pessoa assim, que é muito ligada com música e tal, mas eu gosto muito de músicas antigas, principalmente músicas românticas, clássicas, né? Cyndi Lauper, eu já falei aqui outras vezes, Whitney Houston, Fist of, enfim, esses grupos, né, americanos, já que eu não sei falar, que eu não sou bilingue, mas então eu acho que tem que também trazer elementos de agora, né, trazer também artistas de agora, não desmerecendo as patotinhas, não desmerecendo também pessoas ali, Ovelha, esse pessoal todo que marcou época aí nos anos 90, né? Porque tem muita gente que critica esses programas aí, dizendo, o SBT tá vivendo nos anos 80, tá vivendo nos anos 90. Não, mas eu acho que assim, que se fez sucesso lá atrás, se marcou época lá atrás, não tem problema nenhum trazer agora de novo. Entende? É a remake, falta criatividade, eu mesmo já falei aqui, mas assim, se é um programa legal, é um programa bem feito, traz ele renovado, porque é um programa renovado. Não é o Viva a Noite com o Gugu, porque se for para trazer o Viva a Noite, que traga a reprise do programa dos anos 90. Faz que nem o canal Viva, né? Que nem existe mais. Traz o programa, resgata o formato com o Gugu. Mas não, é um programa, o nome do programa, a releitura dele, um remake, pode-se dizer assim, totalmente reformulado, com um apresentador diferente e tal, mas que tem a estética e que tem a pegada, tanto que até a música é a mesma, original, eles não alteraram. Normalmente eles costumam fazer até quando faz um remake, assim, faz uma versão nova. É a música original, o formato original, digamos assim, mas renovado para os dias atuais. Então tem condições sim deles ali fazerem uma mistura entre o antigo, entre o clássico e o atual, né? Muitas rádios fazem isso atualmente. Eu tenho visto aí, até na audiência, no Ibope de São Paulo, no Ibope das principais capitais, muitas rádios adultas que tocam músicas contemporâneas, né, para 35, 40 a mais, né, que é essa classe que escuta mais esse tipo de música, e jovens também estão se interessando, essas rádios têm ficado em primeiro e segundo lugar de audiência. As rádios que tocam música popular, que é pagode sertanejo, funk, que são os hits, Barões da Pisadinha, essas músicas assim que se escutam em bar normalmente, essas rádios estão ficando para trás, porque as músicas clássicas, elas novamente estão voltando. Eu vi um vídeo recentemente que tem locadoras que o pessoal antigamente fazia, alugava filmes, eu também cheguei a pegar um pedacinho, né, um resquíciozinho dessa fase, porque já estava já acabando. As locadoras estão voltando. As locadoras de filme, de você alugar o filme, né, com DVD, estão voltando. Tem gente, tem algumas locadoras, algumas lojas antigas que estão até hoje aí, que não acabaram, né, não, graças a Deus, assim, resistiram à modernidade, estão novamente tendo clientela. Porque o pessoal está voltando a gostar disso, ou também novas gerações estão se interessando por videocassete, tem gente comprando videocassete, até o preço de alguns tem alterado, gente comprando DVD, gente comprando fita cassete. Então, assim, então, os anos 80, os anos 90, porque o atual está tão ruim, está voltando com força. Então, nada mais justo do que você trazer um formato clássico, como é o caso do Viva a Noite com o Luiz Ricardo, que merece todas as oportunidades possíveis e que bom que o pessoal do SBT, merecidamente, assim, parabéns a Daniela, ao Jefferson, ao Fabiano, a toda a equipe do programa por trás, que fez esse excelente aí formato e que tem tudo para poder assim fazer frente à concorrência. Claro que a Record vai se armar, a Band vai se armar também, a Rede TV pode se armar, mas eu acho que o Viva a Noite vai conseguir brigar bem ali com a atenção do público nos finais de semana. Vai ficar ali circulando entre 3, 4 pontos, 5 pontos. 5 é muito. Eu não vou aqui também ser muito justo, porque é uma questão de audiência mesmo que a gente tem visto atualmente. Mas se chegar a 5 um dia, vai ser uma festa lá dentro, né? Mas foi um retorno muito bacana. O pessoal na internet gostou muito, teve uma repercussão altíssima, né? Teve brincadeiras, né, com Elvis Presley, né, que o Marcelo de Nóbrega, né, veio fantasiado, né? Tem que controlar com esse microfone aqui, porque agora eu tô com o microfone assim articulado, e eu fico gesticulando, fico toda hora metendo a mão aqui. Tem que amarrar minha mão, vou me amarrar, pegar umas algemas e vou amarrar meus braços para não ficar me mexendo. Mas enfim, teve brincadeiras, né? Marcelo de Nóbrega participou, caracterizado como Elvis Presley. Teve também a brincadeira com o Tarzan, né? O Tarzan mais musculoso, etc. Então, enfim, várias brincadeiras ali.
vários desafios também, que mostram que esse tipo de elemento e o SBT, nesse presente período, na, digamos assim, primeira exibição, não quis reinventar a roda, mas trazer ali de volta aquilo que funcionava com ajustes necessários para o tempo atual. Então é isso, minha gente. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. O programa, sem dúvida alguma, vai se degringolar nas próximas edições. Né? Eu tenho total certeza que eles vão ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado, mas nesse presente momento, o Viva a Noite está muito legal, está muito bacana, e eu espero muito que outros formatos clássicos também a televisão retornem, para as novas gerações poderem assistir. Porque eu, por exemplo, não vi o Viva a Noite com o Gugu. Né? Como eu falei no início, eu sou novo, não tive a oportunidade de conhecer. Então, eu estar assistindo esse formato, eu posso ter um pouco uma perspectiva, uma noção de como que foi os anos 90, os anos 80, para quem teve a honra de ter vivido, ter passado por essa época. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também, claro, a gente se vê aqui no próximo vídeo, 5 da tarde, com outras informações e notícias do mundo da comunicação, TV e também, claro, entretenimento. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.